Vamos então, pastor Heber, por gentileza, trabalhar, né? Que tem muito a fazer ao Senhor. Nossa alma está sedenta, então venha nos alimentar. E comida de primeira, amém? Comida de primeira. Irmãos, pegue sua revista, abra, já oramos. Vamos lá, meu pastor, Deus te abençoe. Glória a Deus. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém? Estamos felizes por esta manhã estarmos aqui na presença dEle para glorificar, exaltar o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui na penúltima aula e aí encerraremos mais uma revista, a 29ª revista, e a 30ª revista já está pronta, graças a Deus. Daqui um pouco o pastor Gideon Júnior estará aí divulgando. E nessa brincadeira aí já são 10 anos de estudos bíblicos dominicais. Amém? Irmãos, eu recebi uma crítica construtiva de uma irmã que nos assiste pelo canal do YouTube. Eu não vou citar o nome dela, mas eu recebi uma crítica construtiva. E ela dizia assim para mim, dizia lá no chat do YouTube, e ela falou assim: Pastor Heber, tem como o senhor falar mais devagar? Então nós vamos tentar, viu? Paz do Senhor, os irmãos aí do canal do YouTube, que Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui na nossa igreja, mas você também está aí em casa, então que Deus abençoe. Então, minha irmã, recebi da crítica construtiva, que é muito bom. Nós vamos tentar falar um pouquinho mais devagar, viu, pastor Gideon Júnior? Essas críticas são boas, né? Vai dando um feedback para a gente. Então, vamos tentar falar mais pausadamente. Irmãos, nós estamos na página 81, estudo 12, a purificação dos imundos, parte 2. Eu queria que você abrisse a Bíblia na página 81, e nós vamos precisar ler o texto áureo. Amém? Texto áureo, página 81, e nós vamos ler no nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Caso você não esteja com a sua revista, você abra em Lucas, capítulo 5, versículo 14. Muito obrigado, minha irmã. Que Deus abençoe. No nome do Senhor Jesus. Lucas capítulo 5, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai. Disse: mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Irmãos, na aula passada nós ministramos sobre a questão da impureza do homem e da mulher no tocante ao órgão genital masculino e ao órgão genital feminino. E nós ministramos falando que para chegar ao templo, para poder ir ao templo e tocar nas coisas sagradas, deveria haver aí uma separação. As pessoas tinham que se purificar, os israelitas deveriam se purificar para poder estar apto a ir ao templo. Então nós ministramos na aula passada no que diz respeito lá à poluição noturna, às relações sexuais, no caso da mulher, o fluxo de sangue, a questão da hemorragia e do pós-parto. E hoje, irmão, nós vamos tratar um assunto que é sobre a lepra. E para tratar esse assunto, a Bíblia deixa 2 capítulos da palavra do Senhor, que é o capítulo 13 de Levítico. Capítulo 13 tem 59 versículos. E nesses 59 versículos, no capítulo 13, a palavra do Senhor vai nos mostrar os sintomas. O sacerdote iria diagnosticar se a pessoa estava ou não com a lepra. Já no capítulo 14 de Levítico, nós vamos entender o que acontece após a pessoa ter recebido a cura. Então eu gostaria, é muito longo o texto, são 59 versículos no capítulo 13.
nós poderíamos analisar todos os versículos, mas é muito longo o texto e nós iríamos gastar muito tempo aqui nesta lição. Então eu separei apenas os 17 primeiros versículos e nós vamos tentar explicar aqui, passo a passo, versículo por versículo, e aí nós vamos depois entrar na revista. Então, Jojo, por gentileza, a primeira imagem. Olha aqui, por favor. Olha aqui, por favor, irmãos, Levítico, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 4. Os irmãos olham para a tela, para o telão, por gentileza, e nós vamos ler esse texto bem pausadamente para nós entendermos. Eu estou usando aqui, nessa versão, eu estou usando a tradução na linguagem de hoje, tá certo? E nós vamos ler ali o texto. Olha só, o Senhor Deus deu a Moisés e a Arão as seguintes leis. Se uma pessoa tiver na pele uma inchação, tumor ou mancha, que vai virando uma doença contagiosa, essa pessoa será levada a Arão, o sacerdote, ou a um dos sacerdotes que são filhos de Arão. Pode voltar para mim aqui, Jojo. Então, irmãos, nós vamos ler o texto e vamos explicando e continuando aqui a lição. Essa expressão será levada, dá a entender, irmãos, que o leproso, a pessoa com sintomas, né? Ela não ia de ir livre e espontânea vontade. Algumas pessoas sim, outras pessoas não. Porque, irmãos, era algo muito terrível. Existia, irmã Ângela, uma espécie de leprosário. Se a pessoa atingisse, nós vamos explicar ao decorrer da lição, o nível máximo, onde ela não poderia, porque o primeiro momento ela ficava isolada. Primeiro momento, depois de ter os sintomas com o sacerdote, que não era um médico. O sacerdote não era médico, mas ele recebeu do Senhor a qualificação para poder diagnosticar a pessoa. Ele já conhecia os sintomas da pessoa, ele já sabia ele já conseguia identificar o que era uma lepra. Então, ao olhar para a pessoa, seguindo todos os sintomas, ele já poderia dizer se a pessoa era pura ou impura. Se a pessoa fosse impura, ficava 7 dias no isolamento, depois retornava para o sacerdote fazer uma segunda avaliação, e fazendo uma segunda avaliação, ele ia dizer se a pessoa continuava pura. Se a pessoa continuasse pura, se não tivesse nenhum tipo de problema, não fosse caracterizado e diagnosticado a lepra, ele voltava para as suas atividades normais. Estava tudo certo, tudo tranquilo. Mas ao perceber feridas na pele, perceber que a pessoa estava tendo uma doença contagiosa, ela era isolada. E se fosse decretada uma doença crônica, lepra de fato, aí ele era levado para uma espécie de leprosário, uma caverna, digamos assim, um local fora do acampamento, fora da cidade, e a pessoa ficava ali junto com os outros leprosos. Tinha que rasgar as roupas, tinha que ficar todo descabelado, e tinha que colocar uma burca no rosto, e tinha que gritar: imundo, 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 eu sou imundo. Então, quando o texto fala que a pessoa era levada, a pessoa, muitas das vezes, não queria ir, porque se fosse diagnosticado uma lepra, o que acontecia? Ela tinha temor disso, ela tinha temor de sair ali do seu convívio, porque ela não ia poder ficar com a sua esposa, não ia poder ficar com seus filhos, não ia poder ficar com seus amigos, ela iria ficar completamente isolada. Então o texto fala que a pessoa seria levada. O texto, Jojo, por gentileza. Aí o versículo 2, se uma pessoa tiver na pele uma inchação, tumor ou mancha, que vai virando uma doença contagiosa, essa pessoa será levada a Arão, o sacerdote, ou um dos sacerdotes que são filhos de Arão. O sacerdote examinará a pele, e se os pelos da mancha se tornarem brancos,
E se parecer que a ferida ficou mais funda do que a pele, então é uma doença contagiosa. O sacerdote declarará que a pessoa é impura. Olhou para o seu braço, os pelos estão brancos. E aí, segundo o texto da palavra do Senhor, se a pele apareceu uma ferida e ficou mais funda do que a pele, então a pessoa é uma doença contagiosa e a pessoa vai ser considerada impura. Versículo 4. Mas, se a mancha for branca, e se não parecer que ficou mais funda do que a pele, e se os pelos do lugar não se tornaram brancos, então o sacerdote fará com que a pessoa fique no isolamento 7 dias. Próximo slide. Então a pessoa vai ficar isolada por 7 dias. Aí no 7º dia, o sacerdote a examinará de novo. E se na sua opinião a mancha não se espalhou, mas continua como estava, então ele mandará que a pessoa fique no isolamento mais 7 dias. Então aí totalizamos então 14 dias. Certo? Versículo 6. No 7º dia, ele examinará a pessoa outra vez. E se a mancha estiver desaparecendo, e se não tivesse espalhado na pele, então é só um tumor sem importância. A pessoa lavará a roupa que estiver vestindo, e o sacerdote declarará que está pura. Então, você está liberado, você está puro, e você não tem lepra nenhuma. Então você pode voltar para o templo, para suas atividades, está tudo certo. Mas o 7 diz, mas se depois disso a mancha se espalhar na pele, então a pessoa irá outra vez falar com o sacerdote. Ele a examinará, e se a mancha tivesse espalhado, declarará que a pessoa está impura. É uma doença contagiosa. Então ele foi para casa, foi considerado limpo, puro, mas aí no versículo 8, a mancha se espalhou na pele. Aí ele volta lá para o sacerdote, e o sacerdote vai examinar e vai dizer, não, você está impuro. E detalhe, é uma doença contagiosa. E ele vai para o isolamento. Próximo slide. Versículo de número 9. Quando alguém tiver uma doença contagiosa da pele, deve ser levado ao sacerdote. Este o examinará, e se houver na pele um tumor branco, e os pelos do lugar estiverem brancos também, e houver uma ferida aberta no lugar, então é um caso crônico de doença contagiosa. Aí é um nível maior, mais alto. Aí o sacerdote declarará que o doente está impuro, e não fará com que ele fique no isolamento, pois não há dúvida de que ele é impuro. Então você está doente, é uma doença contagiosa, e eu declaro aqui que você é impuro. Agora preste atenção, irmãos, no versículo 12 e versículo 13. Se o sacerdote achar que a doença se espalhou pelo corpo inteiro, da cabeça aos pés, então ele examinará o doente. Se de fato a doença se espalhou pelo corpo todo, na minha tradução aqui, na linguagem de hoje, fala doença. Mas talvez na sua, se você estiver indo pela sua Bíblia, você vai encontrar a palavra lepra. Então olha só, vou no 12 de novo. Se o sacerdote achar que a doença se espalhou pelo corpo inteiro, da cabeça aos pés, então ele examinará o doente. Se de fato a doença se espalhou pelo corpo todo e a pele se tornou branca, então o homem está puro. E o sacerdote o declarará puro. Irmã Verinha, ele não está branco da cabeça aos pés. Como é que o sacerdote o declara puro? Ele está com o corpo todo manchado. Segundo o versículo 13. Então ele examinará o doente.
se de fato a doença se espalhou pelo corpo todo, e a pele se tornou branca, então o homem está puro, e o sacerdote o declarará puro. Mas não era para estar impuro, se ele está com a cabeça aos pés todo branco? Volte para mim aqui, Jojo, por favor. Aí ontem, irmãos, estudando, é o seguinte, a função do sacerdote era simplesmente resolver a questão da lepra. Então ele olhou para aquele cidadão e viu que a pessoa está branco, cheio de manchas no corpo inteiro, da cabeça aos pés. Só que não é lepra. Se fosse lepra, ele o declararia impuro. Mas ali não era lepra, era uma doença que não precisava ele se isolar, mas não era lepra. Então, por não ser lepra, ele não estava ali para diagnosticar a doença A, B e C. Ele estava ali para dizer se a pessoa estava pura ou impura, leproso ou não leproso. As outras doenças não tinha nada a ver com o sacerdote. Aí eu gosto muito de conversar com a minha esposa. Quando eu tenho alguma dúvida, eu até pensei em ligar para o pastor Gedeon Júnior, mas não houve necessidade. Eu sempre chamo a minha esposa para a gente conversar sobre os textos bíblicos. E ali, ela até me deu um exemplo. Você vai, está ali o pastor Elias. Estou dando um exemplo, viu, pastor? Aí o pastor chega lá diante uma dor, digamos, na perna. E aí, a primeiro lugar que ele vai é no ortopedista. Aí o ortopedista faz todos os exames e vê que no osso não tem problema nenhum com o pastor Elias. Aí o ortopedista já descarta. Ele fala assim, ó, comigo está tudo certo. Não tem problema nenhum aí. Agora, procure uma outra especialização. Vai lá na cirurgia geral. Você vai ver lá com outro profissional, porque na ortopedia, nos ossos, está tudo tranquilo. É mais ou menos isso. Comigo você está limpo. Você tem uma doença. Mas comigo, lepra, você não tem. Essa doença, essa sua pele, das cabeças aos pés, tudo branco, é outra coisa, mas não é lepra. Se não é lepra, você está completamente puro. E você está liberado para fazer o que tiver de fazer. Aí hoje em dia, existe uma doença, até o pastor Arnaud coloca aqui, que não podia ser confundido com outras doenças. A lepra não poderia ser confundida com outras doenças. Aí tem uma doença chamada hoje de vitiligo. O vitiligo é uma doença caracterizada pela perda da coloração da pele. E aí diz que o vitiligo, a melanina é afetada e a pigmentação que dá a cor da pele é afetada. Já viu aquelas pessoas que ficam com a pele toda branca? Então, irmãos, pode ser isso, mas não é uma lepra. Então você está puro. Porque o versículo 12 fala, se a pessoa tiver todo branco, cheio de mancha, é considerado puro. Continua, Jojo, no próximo slide. Oi. E não era lepra. Sim, então, versículo 13. Outro slide, Jojo, por gentileza. Agora, porém, irmãos, aí ele foi embora, certo? Corpo todo cheio de mancha, não foi considerado lepra. Mas as pessoas estavam de olho nele. Você está aí, foi considerado puro, está com o corpo todo manchado, mas estamos de olho em você. Porém, quando apareceu uma ferida aberta na pele do doente, ele estará impuro. Então ele está com o corpo todo branco, não é uma lepra, mas apareceu uma ferida. Aí o 14 diz, então, ferida aberta na pele do doente, ele estará impuro. Olha o 15, o sacerdote o examinará outra vez, e se encontrar uma ferida aberta, então declarará que a pessoa está impura. Uma ferida aberta é sinal de doença contagiosa. Mas quando a ferida sarar,
e se tornar branca, a pessoa se apresentará ao sacerdote, que a examinará, e se a ferida se tornou branca, então a pessoa está pura, e o sacerdote declarará que ela está pura. Certo? Pode voltar para mim, Jojo. E aí continua no versículo 18, no 19, no 20, e vai até o 59. E aí você vai ler em casa com calma, e tudo vai se relacionar a essa questão aí do leproso. Então, irmãos, era dessa forma que os leprosos eram examinados pelos sacerdotes. Olha na sua revista, na página 82, no tópico 3. 82, tópico 3. Onde nós vamos ver aí os tipos de lepra. Existia, irmãos, 72 tipos de lepras, segundo estudos. Lepras diferentes. O texto menciona os sinais da lepra. Eu estou na página 82, no tópico 3 da revista. Tipos de lepra. Versículo 13, Levítico 13. O texto bíblico menciona os sinais da lepra surgindo na pele, nas úlceras, na queimadura, no couro cabeludo, barba e calva. Algumas delas causavam graves lesões no corpo e deformidades permanentes, podendo levar o enfermo a óbito, razão pela qual eram temidas no mundo antigo. Embora não seja possível definir com precisão tais doenças, em termos modernos, hanseníase é a doença cujas características mais se assemelham aos relatos bíblicos. Não é uma coisa 100%, não estamos cravando, mas de todas as doenças que existem na atualidade, a hanseníase é que chega mais perto. Porque a lepra, irmãos, era algo terrível. Começava no dedo, aí ia para a mão, ia para o antebraço, ia para o braço. E de repente estava tomando o corpo inteiro. Cabelo, olhos, orelha, pedaços de carne caía, fedia mal. Por isso que tinham que ficar numa caverna. A comida era descida por cordas e a pessoa recebia ali aquela comida. Não podia ficar na cidade, era proibido, poderia ser apedrejado, morrer em praça pública, porque era leproso. Jamais uma pessoa podia chegar na cidade sendo leproso. Até porque a pessoa já, só em olhar, já sabia que a pessoa estava leprosa. Por exemplo, nós entendemos melhor esse texto depois da Covid. Porque quando nós líamos esse texto, falava de isolamento, você vai ficar isolado por 7 dias, isolado por mais 7 dias. Nós tínhamos uma visão mais ou menos, nós vivemos isso na pele, nós ficamos isolados. Quando eu recebi o diagnóstico da Covid, eu tinha consciência que nem eu e nem minha família podia sair. Tanto é que eu evitava ir na padaria, porque eu tinha aquela preocupação de passar para alguém. E passando para alguém, você já imaginou, se eu estou com Covid e passa por uma senhora, e a senhora chega ao óbito, a responsabilidade foi minha. Foi através de mim que ela foi contaminada. Então, nós tínhamos essa preocupação. É por isso que o pastor Gedeon Júnior, o pastor Luíde, e até mesmo o governo, né? Houve um decreto. Mas seria uma irresponsabilidade muito grande se nós abríssemos a igreja, não obedecêssemos o decreto e colocássemos as pessoas aqui dentro. Não pode. Se contaminar, dá problema. Uns reagem de uma forma, outros de outra forma. Então, agora nós entendemos melhor essa questão de isolamento. Então, quando a pessoa era detectada apenas os pelos brancos, mancha na pele, fica em casa. Está aparecendo lepra, então não sei ainda, mas fica em casa por 7 dias. Volta, tem ferida. Não, aí já é contagioso. Crônico, você não pode nem ficar na sua casa mais. Você vai para o isolamento e você vai ficar separado dos demais. E aí se cravou 100% leproso, aí você vai rasgar as vestes, você vai descabelar, vai ficar... É escabelado ou descabelado? Descabelado. Vai ficar descabelado
E você vai botar uma boca no rosto e vai sair gritando na cidade: eu sou imundo, eu sou imundo e eu sou imundo. Então, irmãos, era algo terrível. Então, além da dor física, além da enfermidade que ele tinha, ele ainda tinha a dor emocional, a dor psicológica, porque, obviamente, se ele era um casado, um homem casado, ele não podia mais ficar com a esposa. Se ele tinha filhos, ele não podia mais abraçar os filhos. E aí ele tinha que ficar completamente isolado. Então, hoje, no Brasil, por exemplo, em novembro, nós temos, se eu não estou enganado, em novembro, nós temos a campanha Novembro Rosa, que é a campanha do câncer de mama, não é não? Novembro não? Outubro rosa. Novembro é o azul. E aí nós temos em outubro, o Outubro Rosa, combate ao câncer de mama. Em novembro azul, combate à próstata, né? E em janeiro nós temos o janeiro roxo. Janeiro roxo, que é combate à hanseníase. Porque hoje a doença que mais se assemelha, próximo aqui da lepra, é a hanseníase. Eu até trouxe um slide aqui. Próximo, Jojo, por gentileza. Repito, irmão, estou cravando que é a lepra do tempo bíblico. É só para dizer que é a que mais se assemelha. Hanseníase, doença infecciosa que atinge a pele, os nervos dos braços, mãos, pernas, pés, rosto, orelhas, olhos e nariz. Aí tem ali as manchas, eu não consigo ler, está muito pequeno, caroços e inchaços, dores e a insensibilidade. Próximo slide, Jojo, por gentileza. Quem foi o descobridor dessa doença? Foi o médico norueguês, vou falar só o último nome, Hansen, notável pesquisador sobre o tema, que identificou em 1873 esse bacilo como causador da lepra, o qual teve seu nome trocado para hanseníase, em homenagem ao seu descobridor. E aí o próximo slide, por gentileza, o próximo slide vai dizer que a hanseníase é uma das enfermidades mais antigas do mundo. No século VI a.C., já havia relatos da doença. Supõe-se que a enfermidade surgiu no Oriente e de lá tem atingido outras partes do mundo por tribos nômades ou navegadores. Ok, Jojo? Pode voltar aqui para mim, por gentileza. Então, irmãos, era dessa forma que era tratado a pessoa com lepra. Pode perguntar, ou então deixar para o final. Tá, vamos lá. É porque está interligado, né? Está interligado com a doença. Obrigado, minha irmã. E aí, irmãos, entendida essa parte aqui, nós vamos para o tópico 4. Tópico 4 da página 82. O pastor Arnaud fez uma pergunta aqui. O pastor Arnaud fez uma pergunta. E a pergunta do pastor Arnaud foi o seguinte: o leproso era tratado de forma desumana? E as palavras do pastor Arnaud, não na revista, mas no vídeo de instrução, o pastor Arnaud disse o seguinte: a lepra foi o maior recurso visual pelo qual Deus mostrou o que o pecado ocasiona na vida do ser humano. Vou repetir: a lepra foi o maior recurso visual pelo qual Deus mostrou o que o pecado ocasiona na vida do ser humano. Quando os judeus via alguém leprosa, pastora Selma, eles já entendiam que ali era um castigo de Deus. Você pode ver, por exemplo, Miriam recebeu um castigo de Deus, ficou leprosa. Geazi recebeu um castigo de Deus, ficou leproso. O rei Uzias recebeu um castigo de Deus e ficou leproso. Porque a doença era terrível, estava muito associada à questão do pecado. Então, o pastor Arnaud fez uma pergunta: o leproso era tratado de forma desumana? Aí o versículo 45 e 46 de Levítico 13 diz assim: quem ficar leproso, apresentando quaisquer desses sintomas, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro. Enquanto tiver a doença, estará impuro.
vivendo separado, fora do acampamento, fora da cidade. Você não vai ficar aqui não, você é leproso. E era vergonhoso, era uma das piores humilhações do ser humano. Fedia, irmãos, a lepra, e era algo terrível. Aí o pastor Arnaud colocou aqui 3 motivos pelos quais a pessoa recebia essas orientações. A primeira, na página 83, diz proteção sanitária. Moreira, que é um autor, está lá na última página do livro dele, explica que a lei divina garantia à comunidade israelita um excelente código sanitário inigualável, em comparação a outros povos mais desenvolvidos. Sem esse código, dificilmente eles teriam sobrevivido durante a sua jornada no deserto e posteriormente na terra prometida. Nesse sentido, ao isolar o enfermo, a congregação seria protegida de possíveis epidemias. Então, era uma forma de preservação. Eu vou preservar o meu povo, você vai ficar isolado, você não vai ficar no nosso meio, porque nós podemos ser contaminados, podemos ficar doentes, e aí você então vai ficar isolado. Então isso seria por uma proteção sanitária. Já no outro tópico, acontece o quê? Efeitos do pecado. Na questão cerimonial, Deus utilizou-se da lepra do tipo hanseníase como ilustração pedagógica acerca das consequências do pecado. Irmãos, quando você abre a Bíblia em Gênesis, e você vê lá, minha querida, eu vou te pedir um favor, consegue mais um copo com água para mim, por gentileza? Eu ainda vou me libertar disso aí, que eu tomo água demais na mensagem. Obrigado, irmã. Então, pode usar aqui, irmão, ó. Não precisa pegar outro copo, não. Muito obrigado, pode usar o mesmo. Quando você abre lá em Gênesis, irmão, que o Senhor faz assim, ó, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí, irmã Alessandra, você vai com o pastor João lá no setor comercial sul, onde eu trabalho lá. E você vê uma pessoa caída no chão, envolvida com crack, envolvida com droga. É a imagem e semelhança de Jesus? De forma alguma. É aquela imagem que Deus criou, pastora Selma? De forma alguma. O que levou aquela pessoa a estar naquele estado? O pecado. O que levou Obrigado, minha irmã. O que levou aquela pessoa a estar naquele estado? O afastamento de Deus. Então, as consequências do pecado, o qual penetra na vida do pecador e se desenvolve silenciosamente. Neutraliza a sua sensibilidade enquanto lhe destrói lentamente. Priva-o do santuário e eventos sagrados. Afasta do convívio familiar, causando sofrimento emocional. Lhe expõe a um estado de humilhação e desprezo social. Então é isso que o pecado faz. O que a lepra fazia com o ser humano? Ele era afastado. Lembrando, irmão, só abrindo um parênteses aqui. Às vezes o leproso não era pecador. Viu, irmão Pereira? Ele era leproso, mas não significava dizer que ele estava sendo isolado por conta do pecado. Ele estava sendo isolado por conta da doença. Mas, obviamente, havia várias pessoas que receberam, vamos dizer, uma punição da parte de Deus por conta do pecado. Então, olha só, mas aqui o pastor Arnaud fez uma comparação, mostrando que a lepra lembra muito o pecado. Porque quando você vê o leproso sendo afastado, sendo isolado, gritando, eu sou leproso, se afastando de tudo e de todos, assim é o pecado. A pessoa vai se afastando de Deus, vai se afastando da igreja, vai se destruindo silenciosamente, vai neutralizando a sua sensibilidade, e aí ele vai tendo um estado de humilhação, desprezo social. Aí eu ia trazer algumas imagens para mostrar para vocês
a questão do antes e depois. O que faz uma pessoa estar com saúde, saudável, bonito, bonita, e após experimentar o crack, por exemplo, a forma que a pessoa está. E aí eu peguei uma imagem, pode ser pesada, irmãos, mas é só para ilustrar o que o pecado faz. Não é novidade para nós, mas só para entender o que o pecado faz. Pode passar o próximo slide. Pode ser até pesada essa imagem, mas o pecado é isso aí, irmãos. Assim é como você vê. Assim é como o pecado realmente é. Então as pessoas podem achar que, não, o pecado é bom, o pecado é gostoso, eu estou muito bem dessa forma, vivendo muito bem nessa vida, é daquele jeito ali, o que ele pensa, ele vê daquela forma, mas é exatamente como o pecado é da outra parte ali. Pode voltar para mim, Jojo, por gentileza. Então, irmãos, olha só o que acontece. Tem pessoas que hoje, infelizmente, estão escravizadas pelo pecado. Porque se eu disser para você que o pecado é algo ruim, é algo que não é bom para a nossa carne, seria uma mentira. Mas nós temos que repreender. A Bíblia diz, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então nós temos que fugir do pecado, nós temos que sair fora do pecado. E tem pessoas, próxima imagem, Jojo, por gentileza, tem pessoas que vivem dessa forma, escravizada pelo pecado, escravizada pelo crack, escravizada pelo alcoolismo, escravizado pela prostituição, escravizado pelo adultério, escravizado pela pornografia, está escravizado pelo pecado. Pode voltar para mim, por gentileza. Então a lepra, a pessoa ficava escravizada. E eu fiquei pensando, pastor Gedeon Júnior, como que a pessoa, ao receber do sacerdote, que estaria lá, vamos colocar o nome leprosário, que ficaria lá no leprosário, como que essa pessoa ia ser curada? Como que essa pessoa ia ser curada? Se está ali com outros também na mesma condição. Ele não pode voltar para a cidade, ele pode morrer, ele vai ser apedrejado. É igual os 4 leprosos lá no acampamento de Samaria. Não podia chegar lá na cidade. E aí eu lembro de Marcos 1, versículo 40. A Bíblia diz, e aproximou-se de Jesus um leproso, que rogando-lhe, dizia, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Ou seja, ele achou um caminho, ele achou um escape. Ele imaginou, eu vou chegar próximo de Jesus e eu vou ser curado. Jesus olhou para o leproso e falou o seguinte, quero, seja limpo. Eu não sei qual o estágio daquele leproso de Marcos 1,40. Não sei se estava apenas com a pele branca, não sei se estava apenas com uma ferida, se estava apenas no isolamento, ou se já estava no estágio final. Mas o detalhe é que ele vem até Jesus, aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe dizia, Senhor, se quiseres, podes me limpar. Jesus, eu quero, seja limpo. Então, irmãos, tem pessoas ali, no leprosário, escravizadas pelo pecado, escravizadas pelo mal, escravizada pelas obras malignas. Mas se essa pessoa estiver na presença de Deus, essa pessoa consegue estar dessa forma aí. Próxima imagem, Jojo, por gentileza. A pessoa pode quebrar as cadeias e ser liberta de todo o pecado. Quem crê nisso, diga amém. A pessoa pode ser liberta. Pode voltar, Jojo. Agora um detalhe, irmãos. É muito difícil o pecador vir de livre e espontânea vontade. É por isso que a liderança da igreja, guiada pelo Espírito Santo de Deus, está com esse movimento de evangelismo. É tipo a isca mesmo, com anzol, para pegar o peixe, e está usando redes sociais, está fazendo vários projetos para poder trazer o pecador. Quem está no crack, escravizado no crack, ele não, pode ser que venha. Inclusive, só
uma propaganda rápida aqui. No meu livro, o livro que eu escrevi agora, lá fala de uma moça que estava tão desesperada que na madrugada, vindo da prostituição, viu a igreja aberta, estava tendo vigília, entrou na igreja, aceitou a Jesus, acabou com o sofrimento e ainda ganhou o irmão para Cristo. Acontece de entrar aqui, hoje, pode entrar um pecador ali, ouvir a palavra e aceitar Jesus. Pode entrar ali à noite, 2, 3, 4, 5, sim, cansado, a entrar aqui, ouvir a palavra que liberta e aceitar Jesus. Mas é muito difícil. É por isso que nós temos que ir lá atrás, resgatar e trazer a pessoa. Ela está acorrentada, lembra-se disso. A pessoa está acorrentada. Vou falar da minha sogra. A minha sogra, todos os dias pela manhã, ela é tipo a Sorilene. Eu fico imaginando a minha sogra aqui na nossa igreja. Eu vou orar, estamos orando para que isso aconteça. Ela ora todas as manhãs e manda uma oração para minha esposa. Sexta-feira mesmo ela falou assim, ó, para tudo que está fazendo e vamos fazer a oração pela família, de 10 a 10h20. A minha esposa parou com a minha filha, dobrou o joelho lá e orou. E a minha sogra fala muito de Deus, ela lê muita Bíblia, ela fala muito do Senhor e ora bastante, mas ela não consegue se libertar do vício do cigarro. E ela fala chorando. E ela fala, eu não consigo me libertar desse vício, porque ela fuma desde os 12 anos de idade. Então ela está o quê? Escravizada por esse mal. Mas eu creio que Deus um dia há de libertá-la. E ela vai, até creio também que possa estar conosco, cantando nas irmãs, fazendo a obra de Deus, contando o seu testemunho, e o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado. Então, irmãos, uma pessoa escravizada pelo pecado, pelo crack, pelo vício do cigarro, do alcoolismo, é muito complicado. Nós temos que ir atrás, temos que trazer e estar aqui na igreja. Porque o versículo, o próximo slide, olha o que diz esse versículo aí, irmãos. No nome do Senhor Jesus, pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, irmãos, o pecado, o salário do pecado é a morte. Vamos deixar as pessoas morrerem? Não podemos. Vamos deixar as pessoas morrerem e irem para o inferno? Não podemos. Temos que fazer alguma coisa. Volte para mim, Jojo, por gentileza. Então, olhe para o tópico 5 da sua revista, página 83. Tópico 5. Ao ser curado da lepra, o indivíduo seria restabelecido à comunidade. Que bênção, glória a Deus. Depois de ser examinado pelo sacerdote, cumpriu o ritual de purificação. Isso posto, abordaremos esse ritual numa perspectiva cristológica. Primeiro, o encontro com o sacerdote fora do acampamento. Alguém levaria o sacerdote, o qual viria encontrá-lo. Isto aponta para a incapacidade do pecador se voltar a Deus por conta própria. Próximo slide. Por conta própria. Aí olha só o que diz aí. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim. Então pode um pecador vir a Jesus. Agora, quem tem que trazer ele até Jesus? Somos nós. Quem tem que trazer e apresentar? Vou te apresentar um ser que pode mudar a sua vida. O leproso, irmãos. Vamos aqui imaginar aquele leproso. Pensando na família, se fosse casado, a Bíblia não diz. Pensando nos filhos, se fosse pai, a Bíblia não diz. O cidadão está morrendo. Está vendo a pele fedendo, com outros leprosos. Ele tomou uma atitude. Aproximou-se dele um leproso. Aproximou de Jesus um leproso. Jesus mandou afastar?
Pastor Nascimento, você é leproso, meu amigo, ó. Você está ficando doido? Por que você não já chegou gritando que é impuro? Por que você não já chegou gritando que é imundo? Aproximou-se de um leproso. Jesus olhou, se quiseres, podes me limpar. Eu quero, seja limpo. Imediatamente ele se tornou limpo. Será que se entrar um alcoólatra aqui, Jesus não quer salvar esse alcoólatra? Irmãos, eu encontrei sim, a semana passada, domingo, mas quem encontrou primeiro foi a minha esposa. Um jovem, inteligentíssimo, pregador da palavra. Eu tinha um trabalho de teatro, Companhia Teatral Rabone. Eu fiquei um período lá na Assembleia, ajudando lá, e tudo lá que eu encontrei a minha esposa, glória a Deus por isso. E eu tinha lá um trabalho que era Companhia Teatral Rabone, de teatro. Então eu escrevia as peças e mandava para ele. E ele era o diretor das peças. Aí o pastor falava assim, pastor Heber, faz uma peça no tema tal. Aí eu escrevia a peça, falava para ele, quase que eu falei o nome dele aqui. Falava para ele, faça, meu amigo, você é o diretor, se vira. Inteligentíssimo. A minha esposa, ao encontrá-lo, conversou com ele 5 minutos e caiu no choro em casa, porque o cidadão está acabado no alcoolismo. Destruído no alcoolismo. Eu encontrei ele ali, e é interessante, pastor Gedeon Júnior, que assim como os leprosos ficavam todos unidos, juntos, você pode ver, os alcoólatras vivem tudo juntos. No mesmo, não vou dizer bando, né, mas uma palavra aqui, em comunidade do alcoólatra, aí tem a comunidade da Cracolândia, todos juntos no mesmo estado. E ele estava ali, domingo eu estava vendo, assim de longe, e ele estava naquele estado. E aí qual a nossa função? Eu e da Elidiane, que o conhecemos, ela até falou, vamos pegar o telefone da mãe dele, vamos ver onde ele mora, e vamos fazer o quê, irmãos? Fazer um trabalho para que ele volte e esteja conosco aqui na igreja. Quem tem que buscar? Ele está escravizado. Quem tem que buscar? Somos nós, como igreja. Fomos chamados para isso. Aí sim, ele vai ser liberto. Continuando na sua revista. Jesus é aquele que veio buscar e salvar o perdido. Coloca o próximo slide, por gentileza. Olha o que diz Lucas 19:10. O próximo, por gentileza. Olha o que diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Ele veio buscar quem está perdido. Aí a revista diz, o sacrifício no tópico 2, o sacrifício fora do acampamento. O primeiro ritual seria feito fora do acampamento. Assim como Cristo morreria fora da cidade. 2 aves limpas, uma morta e outra, uma seria morta, a outra seria libertada, como se fosse uma simbologia da libertação do leproso. Símbolo da morte e ressurreição de Cristo. Pau de cedro, madeira de coloração avermelhada, boa fragrância, resistente aos insetos e de alta durabilidade, sendo um símbolo de realeza de Cristo e sua natureza imaculada. Estofo carmesim aponta para a redenção feita no sangue de Cristo, e sopo da família da hortelã, com galhos firmes e folhas grossas e peludas, era uma planta medicinal muito utilizada nos rituais judaicos de purificação. Um símbolo de Cristo que cura o corpo e a alma. Vaso de barro aponta a natureza humana vivida por Cristo. Águas correntes refere-se a Cristo como a fonte de águas vivas. E a lavagem das vestes, raspagem dos pelos e banho no corpo era para eliminar qualquer vestígio de impureza e demonstrar claramente que a praga havia cessado. Depois de 7 dias, o procedimento seria repetido. O ex-leproso rapararia também o cabelo, as sobrancelhas e a barba, símbolo de identidade, pondo fim ao passado de humilhação e de impureza, iniciando uma nova vida. Isso aponta para a vida cristã. Quem aqui nesta manhã era alcoólatra? Quem aqui nessa manhã fumava? Pastor Nascimento, pronto, só preciso de um exemplo. Foi liberto? Não está curado e totalmente livre desse mal? Então a palavra de Deus é verdade, meu irmão.
A palavra de Deus é verdade. As pessoas façam, a pessoa passa a ter uma nova identidade. O último slide, Jojo, por gentileza. Olha aí, a palavra de Deus é a verdade. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Você pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus. E aí, irmãos, eu quero encerrar. É possível ficar livre do pecado? Claro que é possível. Claro que é possível. 3 estágios para encerrar a lição. O homem é liberto da culpa do pecado, recebendo o perdão de Deus, através da justificação, um ato pontual do próprio Deus. Então, irmão XO, o homem é liberto da culpa do pecado. É assim, ó, ele pecou. Ele pediu perdão a Deus. E ele é liberto da culpa do pecado. Não importa se os outros vão olhar para você, vai dizer que você fez, que você era assim, que você era do outro jeito. Irmãos, não importa. Isso aí, ó, você tem que ignorar. Aí sim você tem que ignorar. Você não tem que dar atenção para isso. Você foi liberto pelo sangue de Jesus. Você foi curado, purificado, liberto no nome do Senhor. Eu não vou citar o nome, claro que eu não vou, né? Não vou citar o nome. Também os irmãos não iam conhecer. Mas eu conheço uma pessoa que uma garota de programa entrou na igreja e aceitou a Jesus. E aí, no decorrer da libertação dela, que foi um estágio lento, mas foi entrando, foi se libertando, indo para a igreja, aquela coisa, ela foi contando o testemunho. E ela dizia, ó, eu era garota de programa, e tal, me libertei. Aí, um jovem se apaixonou por ela, casou com ela. E na igreja deles, eles viraram líderes de casais. Hoje, mês passado, completaram 25 anos de casados. E é uma mulher abençoada por Deus. Além de 2 filhos que eles já têm, eles adotaram mais 3. Eles têm 5 filhos. Vivem bem. É uma mulher de Deus, de oração. E o nome do Senhor é glorificado e exaltado. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. Então, irmãos, o homem é liberto da culpa do pecado. Beleza, mas e aí, depois? O segundo estágio. O redimido é liberto do poder do pecado. Ela foi liberta, pastora Selma, do poder do pecado. Ela casou, virou uma mulher de Deus, uma mulher de respeito. O passado não importa. Ela agora é uma nova criatura. Então é redimida e liberta do poder do pecado, num processo que dura a vida toda, a qual a Bíblia chama de quê? Santificação. E aí, com a santificação, nós podemos dizer não ao pecado. Eu agora sou uma pessoa santa, sou uma pessoa liberta, sou uma pessoa justa, então o pecado não tem mais poder na minha vida. Eu fumava, mas hoje não fumo mais. Eu me prostituía, mas hoje não me prostituo mais. Eu adulterava, mas hoje não mais. Por quê? Eu fui liberto, fui salvo pela graça do Senhor nosso Deus. E o último estágio, o homem é liberto definitivamente da presença do pecado. E isso ocorrerá na glorificação, isto é, na ressurreição, por ocasião da volta de Cristo. Assim o redimido receberá um corpo glorioso, não mais sujeito ao pecado. E não seremos mais atormentados com este mal. É igual uma música que tem do Thales Roberto. Eu escolho Deus. Pecado vem, eu escolho Deus. Pecado vem por esse lado, eu escolho Deus. O diabo oferece um prato aqui, eu escolho Deus. Tudo que te oferecer, você vai escolher a Deus. E aí tem um quadro aqui embaixo, mas eu acho que meu tempo acabou. O pastor Arnaud fez uma comparação, o que era diferente para o pobre e para o rico.
Por exemplo, aqui pela culpa tinha que ser cordeiro, mas aqui em holocausto poderia ser cordeiro para o rico, uma ave pura para o pobre. E ele vai dizendo aqui nesse quadro aqui embaixo. E o ritual de purificação. Aí tem um quadrinho aqui que você pode fazer a ponte. Ritual com sangue, ponta da orelha, significava o quê? Purificação, é audição, né? É polegar, significava o quê? Obras e caminhos. Aí tem aqui esse quadro embaixo. Ritual com azeite, polegar da mão, trabalhar, caminhar. Aí fala da questão da restante sobre a cabeça, óleo sobre a cabeça. Significava o quê? O pensar. Aí ele vai mostrando aqui no quadro abaixo. E aí, irmãos, nós chegamos ao final desta lição. Lição número 2, a purificação dos imundos. Amém? Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Vamos ficar em pé e vamos fazer uma oração no nome do Senhor Jesus. Pastora Vera, eu quero convidar a irmã para fazer essa oração aqui desse estudo, para que Deus possa nos dar força, para que possamos vencer o pecado, vencer o mal, e que o nome do Senhor seja glorificado em nossa vida. Amém, meus amados irmãos. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para ninguém se gloriar. Glória a Deus por isso, né? Pelo perdão e pela oportunidade de vida que o Senhor nos dá. Né? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Jesus, por este estudo, Senhor, que veio nos acrescentar, Paizinho maravilhoso, uma conscientização de que vale a pena nós permanecermos contigo, Pai. Rejeitando toda obra má, rejeitando todo pecado, Pai, e tendo uma vida purificada. Senhor, a Tua palavra ajuda a gente a vencer o mal, pois a Tua palavra é luz para o nosso caminho. A Tua palavra também é água purificadora, e o Senhor Jesus está disposto a nos limpar totalmente de toda imundície e nos dar uma vida nova, Pai. Louvado seja o Teu santo nome, porque um dia nós aceitamos o Senhor como nosso Salvador, como aquele que pode realmente transformar as nossas vidas. E nós te pedimos que o Senhor alcance outros que ainda estão com essa lepra chamada pecado. Tem misericórdia, Paizinho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pastor Gideão. Vamos nos sentar, irmãos. Amém. Glória a Deus.